Irmãos, vamos refletir sobre agosto de Deus? 2019, 2018, 2017, se a gente fizer uma retrospectiva aqui, se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver que em todos os agostos a gente viu postagens e mais postagens nas redes sociais sobre agosto de Deus. Só que esse ano de 2020 eu não estou vendo mais postagens do agosto de Deus. O que de fato aconteceu? Por que as pessoas sumiram com essa expressão, com esse clichê a gosto de Deus? E isso me fez refletir sobre algumas coisas. Será que nós estamos revoltados com Deus porque este ano tem pandemia e por causa dessa pandemia o agosto não é agosto de Deus? Será que nós estamos desconfiando de Deus de que esse mês não está sob seu controle, muito pelo contrário, que de fato esse mês está sob o controle do mal e por isso mesmo ele não é a gosto de Deus? Será que nós não aprendemos com Jó, irmãos? De que nós devemos aceitar o bem de Deus e também o mal de Deus? Não foi isso que ele disse para a esposa dele, quando a esposa dele viu ele no fundo do poço e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele deu uma resposta muito sábia, dizendo: nós não aceitamos o bem de Deus, por que que o mal nós não aceitamos? Quem sou eu, irmão? E quem é você para não aceitar o mal de Deus? Quem sou eu e quem é você para não aceitar a aprovação de Deus? Quem sou eu e quem é você para não aceitar o deserto de Deus? Porventura, estaria um outro ser sobre o domínio de todas as coisas agora, durante essa pandemia? Não é mais Deus que está no controle? Será que Deus perdeu? Perdeu a autonomia, perdeu a soberania e de repente deu lugar a outro Deus, deu lugar ao diabo, deu lugar a qualquer ente maligno para que ele coordenasse o mundo a partir desse tempo de pandemia? Não, irmãos. Tudo está acontecendo sob o controle, sob o domínio, sob a soberania de Deus. É Ele que está no controle. E esse agosto é sim agosto de Deus. As coisas que estão acontecendo são a gosto de Deus. Será que nós não precisamos refletir mais sobre o agir de Deus nas coisas ruins? Será que nós não precisamos refletir mais e aprender mais, entender mais, que ainda que as coisas não estejam conforme o nosso gosto, conforme a nossa expectativa, Deus, todavia, continua ainda dominando, continua ainda governando todas as coisas? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender isso. Isso precisa atingir a nossa consciência, precisa se tornar uma convicção dentro de nós. Para que a gente não se veja perdido, desorientado, pairando, sendo levado pelos ventos, pelas tempestades, pelas ondas. Quando Moisés parou já diante da terra prometida, trazendo o povo lá do Egito, passando 40 anos peregrinando pelo deserto, por lugares difíceis, por situações difíceis, por provações e dificuldades, ele deixou muito claro para o povo que Deus estava dizendo a eles o seguinte: eu permiti todas essas coisas. Não só isso, Deus quis que todas aquelas coisas acontecessem, aquelas dificuldades, aquelas provações, para que ele soubesse do que havia no coração deles, israelitas. Deus queria saber, através daquelas provações, através daquelas dificuldades, o que se passava no coração das pessoas. Quando Deus nos prova com as dificuldades, Ele não está sendo mal, Ele não está sendo ruim, Ele não está perdendo o controle, não. Ele está usando tudo aquilo para que Ele nos conheça, para que Ele entenda o que se passa em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. E assim, ele passa a estabelecer um vínculo de intimidade maior, porque a partir do momento que ele vai sondando através dessas dificuldades, dessas circunstâncias, desses problemas, ele começa a nos conhecer melhor e a partir disso a nossa vida passa a ser transformada.
para que sejamos conforme o caráter de Cristo. Então, irmãos, não perca a fé, não perca a esperança, não perca aquela certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo soberano apesar das circunstâncias. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar fracassando na nossa fé. Nós vamos continuar desacreditando, perdendo a esperança, perdendo o sabor da vida. Acredite que, embora nós estejamos em um período de pandemia em que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, em que você pode estar passando por dificuldades, em que eu passo por dificuldades, em que muitas coisas não estão acontecendo conforme eu quero, conforme você quer, Deus continua sendo soberano. Ele não entregou as rédeas do mundo, as rédeas do universo para nenhuma outra entidade. Embora às vezes a nossa desconfiança e a nossa insegurança queira demonstrar isso, que Deus perdeu, que Deus não domina mais, de que Deus está ausente, de que Deus não está conosco, de que Deus nos abandonou. Nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Deus nunca vai perder a sua soberania. Se ele não havia perdido nem mesmo no Antigo Testamento, imagine depois da morte e ressurreição de Jesus, em que Jesus afirma que todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. E que todas as potestades, principados, poderes malignos foram destituídos, perderam aquela força, aquela vitalidade que eles tinham. Então não podemos duvidar disso. Em nome de Jesus.